Aê! Uma live importantíssima hoje. E se você está assistindo essa live, é porque essa live ela vai ajudar no seu planejamento, porque ela vai falar de dinheiro. Dinheiro, grana, dólares, euros, é aquilo que você precisa para realizar o seu sonho de estudar no exterior. Mas você precisa assistir a essa live de hoje para conhecer as várias fontes de financiamento, as várias fontes de recursos financeiros, em como você faz para conseguir. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook, compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho, manda para as pessoas que você sabe que querem estudar no exterior e precisam conhecer as fontes de recurso para ajudá-las nesse planejamento e para você, principalmente. Uma outra coisa importantíssima também no compartilhamento de uma live é o seguinte: mesmo que essa pessoa com a qual você está compartilhando a live, ela não vai estudar no exterior, mas ela é uma pessoa que te apoia nesse sonho, nesse planejamento, é importante você tê-la do seu lado, você tê-la conhecendo as informações. Então, chama essa pessoa para assistir junto com você. Duas cabeças pensam melhor do que uma, e aí, de repente, você está aqui naquela empolgação, naquela emoção, e não grava alguma coisa que eu falei, mas aí outra pessoa assistiu junto com você e te dá aquela lembrada, tá? Então, é muito importante vocês fazerem esse exercício de começarem a pensar quem são as pessoas que vão apoiar vocês, né? E vocês, então, chamarem essa pessoa, tá? Quantas fontes de recursos financeiros vocês imaginam que vocês conheçam de estudos no exterior? Quantas fontes? Chuta aí um número de fontes que você acha que você conhece. Então, a maioria fala para mim, bolsa de estudos, conheço bolsa de estudos. Beleza, se conhece bolsa, já é um bom caminho, mas não é o único. Eu não sei ao certo quantas fontes nós vamos falar aqui hoje, mas eu te digo que vai ser mais de 10, tá? Mais de 10 fontes de recursos financeiros. Então, anota, faça um fichamento, faça um mapa mental dessa live de hoje. Bom, então vamos lá. Financiamento. Financiamento, né? Quando a gente fala fundos de recursos, financiamentos para estudar no exterior, eu não estou falando de financiamento, que nem o financiamento de um apartamento, de uma casa, de um carro. Apesar que eu vou falar sobre isso, mas fica até o final para ouvir as minhas considerações sobre o assunto. Eu estou falando de fundos, né? Recursos financeiros. Então, vamos lá. O primeiro recurso financeiro que a universidade vai perguntar se você tem são recursos próprios, tá? Então, por que eu enfatizo a necessidade de mostrar que, por mais que pouco, você tem alguns recursos próprios? Porque está mostrando boa vontade, né? Sua boa vontade nesse sentido. A segunda fonte são recursos familiares, tá? De familiares diretos, parentes de sangue, normalmente parentes de primeiro grau. Então, pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Se por acaso você tiver na sua composição familiar alguém que possa te ajudar, né, com esse sonho, liste essa pessoa. Então, coloca aí na sua listinha. E normalmente o ideal para a maioria dos países, que essa pessoa faça uma doação em seu nome ou apresente esses recursos como um patrocinador, o famoso sponsor, né? Para muitos países, para os Estados Unidos. Então, depende. Vai ter país que vai preferir que a conta esteja no seu nome. Então, muitos casos, a pessoa pega, transfere os recursos para o estudante comprova e depois de um tempo devolve. E em outros países, a pessoa pode comprovar na própria conta, mas há uma vinculação legal, inclusive, dessas duas pessoas, tá? Já recebi pergunta no sentido assim, eu posso demonstrar o dinheiro, mas depois eu não pegar o dinheiro dessa pessoa para pagar? Poder, você até pode, mas tem uma vinculação legal. Então, se você ficar devedor ou devedora, essa pessoa vai arcar com o dinheiro, tá?
Por exemplo, nos Estados Unidos, essa pessoa vai ser cobrada. Por isso que, em muitos casos, as universidades pedem que a pessoa tenha esse dinheiro no país, porque elas podem legalmente garantir, tá? Mas tudo bem. Então, família de primeiro grau, tá? Família mais distante, quanto mais distante, seria, uma terceira opção. Você pode sim listar, porém, no entanto, contudo, pode, para alguns países, levantar perguntas. Quem é essa pessoa? Qual a sua relação com essa pessoa? Se de fato você está indo para fazer aquilo que você propôs, se você está indo para estudar, ou se você não está indo para um outro tipo de atividade, tá? Então, assim, desde desse país ter preocupação com a sua própria proteção na hora de emitir um visto, para que você não fique numa situação de vulnerabilidade com uma pessoa que você não conhece, né? Então, não sei se vocês já viram aquele seriado Aeroporto, né? A pessoa chega lá no país, quem pagou sua passagem? Se a pessoa fala que é uma pessoa aleatória, que ela não conhece, gera um certo, pode gerar um certo questionamento, né? Então, tem que ter uma explicação, tem que ter um lastro, né? Então, por exemplo, já vi casos de pessoas que foram fazer um programa, por exemplo, de au pair. Foi fazer um programa de au pair e lá no programa a família falou, volta e a gente pode pagar a sua pós-graduação. Né? Então, volta para o Brasil, conclui sua graduação, a gente paga a sua pós. Importante pensar no seguinte, se você vai para os Estados Unidos, você não pode trabalhar fora do campus da universidade, então você não pode trabalhar, né? A família, né, que está querendo ser essa patrocinadora sua, tem que fazer isso de boa vontade, não pode ser uma moeda de troca. Você trabalha para a gente e a gente paga. Então, toma cuidado com esse entendimento, tá? Se ela paga para você, paga seus estudos, você mora na casa e voluntariamente você cuida das crianças, por exemplo, não pode ser mediante troca de horas de trabalho, tá? Então, realmente num tempo voluntário seu. Então, o entendimento é bem diferente aí, tomem cuidado e me perguntem aqui se vocês têm dúvidas, tá? Bom, então, terceiros, né? Dinheiro de terceiros foi a terceira fonte de renda. Outra fonte de renda é bolsa de governo, tá? Quando a gente está falando de bolsa de estudos, existe uma grande diferença entre bolsa de governo e bolsa da universidade. Então, para vocês saberem onde procurar, vocês podem saber que existem bolsas de governo. Por exemplo, bolsa Chevening para estudar no Reino Unido, bolsa Orange Tulip e a bolsa Orange Tulip e a outra bolsa da Holanda, que agora eu não lembro o nome, se alguém lembrar, comenta aqui para mim. Bolsa da França, do Campus França, do governo francês, da embaixada, então bolsas de embaixada, bolsas do próprio governo lá para fomentar, né? Enfim, essas bolsas são importantes fontes de financiamento, né? E elas são uma forma de você conseguir parte ou todos os fundos necessários para estudar. Também, né, temos as bolsas CAPES e CNPq, que são bolsas do governo brasileiro, que também podem ser úteis num doutorado sanduíche, num mestrado sanduíche, alguns programas específicos, tá? Então, normalmente, para essas bolsas, você tem que começar a monitorar os países nos quais você gostaria de estudar, para você ficar sabendo qual é a entidade de fomento. Então, por exemplo, na França, o Campus France vai avisar sobre muitas bolsas, mas também tem as bolsas da Embaixada da França, tem as bolsas para a Alemanha, do DAAD, que é o serviço que conecta, né, os estudantes internacionais com as universidades. Tem na Holanda também, tem o NUFIC, que é um outro serviço que faz isso, né, um serviço governamental. Então, enfim, vocês têm que pesquisar e conhecer, né? Na jornada Viajar para Estudar, a gente mapeou isso aí para os alunos, mas é importante que você mapeie aqueles países que você tem interesse,
das agências, então, de fomento, dinheiro do país para o qual você vai e dinheiro do país de onde você vem. Tem um pulo do gato aí, que também, por exemplo, pessoas que têm dupla nacionalidade, em alguns casos, podem também pesquisar quais são as formas de fomento do país em que você tem a sua dupla nacionalidade, tá? Normalmente não pode usar os dois, mas pelo menos você vê qual que te beneficia mais. Depois, a próxima forma é dinheiro do governo local. Então, não estou falando do governo do país, mas sim o governo da região, do estado. Então, por exemplo, na Itália, tem várias regiões que têm dinheiros locais, né, de bolsas para os estudantes. Então, a região do Vêneto tem uma bolsa, a região da Emília-Romana tem outra, enfim. Na França também tem, algumas regiões têm bolsas, às vezes parciais, às vezes para ajudar com a acomodação, mas vocês podem ir pesquisando nessas bolsas menores. Muitas dessas bolsas, os estudantes só descobrem depois que eles chegam. Então, assim, a pessoa chega e aí aparece lá, olha, você que é estudante internacional, você também pode aplicar para essa bolsa, para esse auxílio, ajuda de custo. Então, essa é uma outra forma. Aí chegamos em outro tipo de bolsa, que é a bolsa da própria universidade. Então, vocês veem que a bolsa da universidade, muitas vezes, que as pessoas acham que é a única que existe, estou falando que é a quinta ou sexta opção, tá? Então, se você está contando aí quantas opções, você comenta aqui para mim qual opção que eu já estou. A bolsa da universidade, ela é uma grande opção e vocês podem usar, sim, para obter financiamento, né? Então, muitas vezes, na própria seleção, a universidade determina quem são aqueles alunos que estão melhores colocados. E aí falam quem que pode ganhar essa bolsa ou não, tá? Uma curiosidade, apareceu aqui no Instagram, no Facebook, meu amigo Jim, meu amigo da Tailândia, e ele falou assim, você está falando de dinheiro para estudar fora, dinheiro do governo, eu estou usando o aplicativo para traduzir. Ele é tailandês, ele não fala português. A gente se conheceu num curso, né, fora do Brasil, e ele está aqui acompanhando. Então, Jim, se tiver alguma bolsa de estudos para alunos brasileiros ou alunos latino-americanos na Tailândia ou na Ásia, comenta para mim, que eu vou compartilhar com a minha audiência. Então, vamos ver se ele vai pegar essa, e aí ele vai fazer esse favor para a gente, né? Então, assim, bolsas da universidade, elas podem ser, por exemplo, por ranqueamento. Então, o aluno que melhor pontuar aqui na admissão. Ela pode ser, por exemplo, por região. Olha, nós queremos alunos da América Latina e, portanto, alunos da América Latina que aplicarem para a nossa universidade já vão receber uma bolsa, um desconto. Então, vocês têm que ficar atentos em todas as comunicações da universidade, tanto no site, quanto no Twitter, quanto no Facebook, Instagram, sei lá, todas as redes sociais, no LinkedIn. Vocês têm que virar os próprios stalkers das universidades dos sonhos de vocês, tá? Falando de verdade, mas de brincadeira, no sentido que vocês devem realmente acompanhar a universidade para saber o que ela está divulgando, tá? Tem um comentário aqui da Eduarda. Fiquei desanimada com as bolsas das universidades no Reino Unido. A maioria só oferece bolsas parciais. Então, fazer um comentário em cima disso, tá, Eduarda? De fato, a grande maioria das bolsas de estudo no mundo vão ser as parciais, tá? Então, assim, primeiro, não assumam que quando fala bolsa é um negócio 100%, tá? Isso aí tatua aí no seu antebraço, é um negócio que vocês precisam internalizar, sabe? Não é sempre que a bolsa é 100%, não é sempre que a bolsa vai cobrir tudo. Vou me esforçar para pesquisar uma bolsa de 100%? Ótimo! Mas, assim, a tendência é existir mais para um tipo ou para outro, tá? Então, por exemplo, para doutorado, a tendência de existir uma bolsa de 100% é maior. Ainda assim, no Reino Unido, por exemplo, tem uma série de pessoas que vai fazer doutorado bancando o próprio doutorado. Então, assim, outro dia eu estava olhando uma universidade, ela é a Universidade de Loughborough. No Reino Unido, a gente nunca sabe se a gente está falando direito o nome dos lugares, mas é essa universidade. E aí,
eu vi algumas áreas que, de fato, tem algumas bolsas muito interessantes de doutorado, e tem outras vagas de doutorado que estão sendo anunciadas para pessoas que possam pagar pelos próprios estudos. E aí a gente está pensando assim, mas então é uma pessoa milionária que vai vir aqui e vai pagar pelos próprios estudos. Não é bem isso. É que, por exemplo, em certas situações, às vezes há interesse de um governo ou de uma empresa de financiar o doutorado daquela pessoa naquela instituição, tá? Então a gente vai falar já já do financiamento de empresa, por exemplo, né? Dos recursos financeiros de empresa. Mas, então, assim, doutorado tem um interesse das próprias universidades de ter os alunos com bolsa lá, por quê? Porque o doutorando, ele produz pesquisa, né? Não é o investigador principal, não é normalmente o coordenador de pesquisa que vai fazer pesquisa, é o doutorando, tá? Então, o doutorando, ele produz pesquisa. O doutorando em muitas universidades dá aula para graduação. Então, o doutorando, ele é uma peça importantíssima da máquina universitária, vamos dizer assim, né? No bom sentido. Então, a formação de doutores é muito importante e, por isso, a universidade tem dinheiro para investir nesse RH, vamos dizer assim, tá? Agora, você, por exemplo, quer fazer um mestrado. Existem outros setores que são mais interessados, por exemplo, em dar bolsas para mestrandos, né? Então, por exemplo, o Erasmus, né? Que é o programa Erasmus da União Europeia, que é um programa de fomento à internacionalização, é interessado em dar bolsas, né? Então, isso é bacana. As próprias universidades são interessadas em aumentar a sua diversidade cultural e a sua diversidade de pessoas, né, e de talentos. Então, algumas têm bolsas para mestrado. Então, tem que direcionar aí o seu foco, tá? Mas, conhecendo todas essas fontes de financiamento que a gente vai falar hoje, você consegue entender como montar também a sua forma própria, dentro das suas características, de obter recursos. Porque você vai saber diferentes recursos onde você pode buscar e somar para essa bolsa parcial, tá? Então, isso é o mais importante. Mas fiquem até o final para conhecer todas as formas de recursos e montarem o seu próprio plano. Então, tá. Então, seguindo, né? Falei da universidade. Existem também, aí depois da universidade, agências de fomento. Então, aqui, que nem a gente tem no Brasil, a FAPESP, né? Tem a FAPERJ, né? Não sei nos outros estados como chama a sigla, mas agências de fomento local, né? Existem agências de fomento internacionais que têm também dinheiro para despender, vamos dizer assim, investindo em bolsas de estudos. Então, vocês podem procurar localmente as fundações de amparo à ciência, as fundações de agências de fomento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem bolsas na área de saúde, né, de administração de fármacos e alimentos, que é do famoso USDA. Então, são chamados de, podem ser tanto assistantships, podem ser fellowships, podem ser awards, podem ser grants, enfim, são realmente fundos, às vezes, de agências do governo, como eu mencionei, um exemplo dessa USDA, né? Mas são fundos lá que você tem que fazer, às vezes, uma proposta, ou o teu futuro coordenador tem que fazer uma proposta. Então, vou contar um caso, né, da jornada Viajar para Estudar. A participante da jornada, Raquel, ela descobriu um fomento, né, e era um fomento para a área dela, então era de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, a famosa área STEM. E aí, ela é dessa área, e aí ela pegou essa proposta, entrou em contato com uma pesquisadora que coordena um doutorado, que na época não tinha vaga para ela, né? E ela falou, olha, tem esse fomento aqui. Gostaria de te ajudar a escrever o projeto. Eu não sei exatamente, né, de onde partiu o convite. Se foi a pesquisadora que falou, então escreve comigo o projeto, ou, enfim, elas escreveram o projeto juntas,
se candidataram, né, a esse fundo, e o fundo ainda nem chegou, mas foi aprovado para outras fases, e a pesquisadora disse para ela o seguinte, olha, independente de eu receber ou não o fundo, eu vou assegurar uma bolsa aqui para você em breve, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes papéis dos orientadores de doutorado, né, realmente esse trabalho de assegurar fundos para as pesquisas dos seus doutorandos. Então, quando você tem acesso a uma informação da tua área, se você está conhecendo a tua área, está pesquisando, você recebe acesso a uma informação dessa, por mais que, de repente, você escreva lá para a tua futura orientadora, teu futuro orientador, e ele ou ela já conheçam esse fundo, às vezes é uma gentil lembrança, né? De, olha, tem esse dinheiro aqui. Gostaria de saber se a universidade trabalha com ele, né? Se tem alguma possibilidade dessa bolsa, se eu poderia ser bolsista desse projeto. E às vezes a pessoa ou não lembrava, ou, sabe, tem tanta coisa acontecendo, mas ter uma pessoa que proativamente leva um fundo para a universidade, com certeza desperta bons olhos. Então, nada de ruim pode surgir daí, tá? Então, fundos externos, governamentais de pesquisa, de modo geral. Bom, vamos lá. Falei de bolsas de estudo no geral, né? Mas tem bolsas de estudos específicas que são chamadas Teaching Assistantship e Research Assistantship. Então, assim, a bolsa de estudos que eu mencionei no início, ela pode ser só uma redução de tarifas, tá? Então, por exemplo, uma redução de tarifas para os alunos internacionais. Agora, essa Teaching Assistantship e Research Assistantship são bolsas, tá? Ou Studentship também. São bolsas em que você recebe dinheiro para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Teaching Assistantship para dar aula, né? Research Assistantship para pesquisar. Studentship no Reino Unido são chamadas essas bolsas de pesquisa, tá? Em muitos casos. Existem raras, em algumas universidades, possíveis bolsas administrativas. Então, seriam bolsas para executar alguns papéis administrativos também, por incrível que pareça, tá? E isso é diferente de trabalho no campus, que é uma outra forma de recursos, né? Então, trabalhar no campus da universidade, em alguns países, é só onde o estudante internacional pode trabalhar, mas tem países que o estudante também pode trabalhar fora do campus. Então, trabalho no campus, quem está registrando aí, eu já me perdi a conta, gente. Depois eu mesma vou ter que fazer o próprio fichamento da minha live. Mas trabalho no campus é um, tá? Então, trabalhos, às vezes, administrativos, como, por exemplo, na biblioteca, trabalhos no escritório internacional, no recrutamento internacional, no centro de línguas da universidade. Já falei biblioteca, depende da tua área, né? Por exemplo, no centro de tira dúvidas de matemática, são trabalhos remunerados, normalmente são remunerados pelo salário mínimo local, e tem um limite de horas que o estudante internacional pode trabalhar. E sempre lembrem, né, pessoal, não adianta a gente ter essa mentalidade do Brasil que é assim, eu trabalho e estudo, então eu trabalho meio período e estudo meio período. Em geral, para você estudar fora, primeiro para você otimizar o seu investimento, você tem que estudar período integral, porque quanto mais tempo você passa, mais você gasta para o seu estilo de vida, né? Então, se alimentar, viver, pagar seguro, aluguel, por aí vai. E quanto mais tempo você demora para se formar, faz menos matérias, mais você tem que ter autorização de trabalho. E não é todo país que você tem autorização de trabalho como imigrante de maneira geral. Agora, se você tem um passaporte, tem um visto diferenciado, aí é outra coisa, tá? Mas, em geral, trabalhar e estudar, trabalhar uma carga completa de trabalho e estudar uma carga completa de trabalho é inviável. Por isso que é trabalho meio período e estudo integral, tá? Então, isso geralmente dá para conciliar na maioria dos países
sendo que, normalmente, essas horas são flexíveis e você vai ter que se adaptar a uma série de coisas, né? Por exemplo, tem países que a grade horária muda com muita frequência, então você tem que ter algo bem flexível para acompanhar. Então, falando de trabalho, né, no campus, são trabalhos que podem ser também mais operacionais, por exemplo, trabalhar numa lanchonete do campus, trabalhar em algum serviço de TI, por exemplo, né? Até aí, tranquilo. Agora, trabalho fora do campus também, né? Tem todos os tipos de trabalho, vai depender da sua habilidade para conseguir algum trabalho, se for autorizado trabalhar fora do campus. Agora, outra fonte de renda muito importante que eu tenho que falar, né, sobre pontuar para vocês é prestação de serviço online, prestação de serviço aqui para o Brasil, né? Eu, há muito tempo, sou uma prestadora de serviço online, né? Venho fazendo minhas mentorias online. Então, eu sou uma grande incentivadora de que você, na sua área, desenvolva algum tipo de prestação de serviço que você possa prestar online e receber em real, porque em alguns países, você trabalhar como prestador de serviço lá no país que você está é ilegal, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você trabalhar para o Brasil, receber dinheiro no Brasil, não vai configurar um trabalho que ofende, vamos dizer assim, a política do seu visto. Então, assim, todo cuidado com a questão do visto, mas você pode sim trabalhar online, levantando a grana para você ficar fora, né? Então, por exemplo, você é designer, você sabe escrever bem textos, né? Você é da área de línguas, enfim, presta serviço, por exemplo, você é da área de comércio exterior, você pode prestar uma consultoria para a pessoa que quer importar do país em que você está, certo? Então, desenvolva uma expertise para você prestar esse serviço. Assim, eu sou a favor de profissionalização dos serviços, tá? Então, não estou incentivando você sair cobrando o dinheiro das pessoas, porque eu sei fazer isso. Não, assim, principalmente, estamos falando aqui com gente madura, né? Gente que vai fazer pós-graduação. Logo, você tem uma graduação na sua área, né? Então, nessa área em que você se formou, ou em algo que você já tenha conhecimento, você faça uma proposta de valor para resolver um problema de alguém, né? Mesmo que à distância. Então, é nesse sentido, tá? Então, acho que ajuda muito, né? O estudante internacional, porque pode ser flexível, você pode encaixar nos seus horários, que você não está estudando, e aí você pode fazer e entregar esse trabalho, por exemplo. Tem várias plataformas de prestação de serviço, tem algumas plataformas, por exemplo, né? Fiverr, Workana, mas tem outras formas, né? Tem muita gente que pelo Instagram começa a desenvolver algumas coisas. Eu tenho, por exemplo, ontem eu descobri que uma das alunas da jornada está fazendo amigurumi. E aí ela faz um amigurumi muito gracinha do Grogu, do Mandalorian. E aí eu já falei para ela, falei, menina, que ideia, né? Além disso, é uma ideia de renda extra, né? Então eu já pedi um orçamento para ela, porque tem um presente para dar, de uma pessoinha que está fissurada, não posso falar nada, porque ela pode escutar aqui. Então é um Grogu, é muito legal, né? É crochê, ela pode fazer lá, ela pode, sabe, vender um trabalho artesanal, também não vai tirar ninguém do status de visto de estudante. O problema é que tem que ter um pouco de noção, tem que ter um pouco de observação, se você pode ou não fazer isso, né? Então, cuidado, vai olhando as situações. A Laís perguntou, continua com o MEI daqui no Brasil e continua fazendo os freelas nesse sentido? Então, pode ser, Laís, você já tem MEI, você pode sim fazer os freelas e ficar recebendo na sua conta PJ, por exemplo, tá? Tem gente que acaba até depois contratando uma pessoa para prestar esse serviço, né, para dar conta. Então tem que analisar, né? Principalmente se você tem MEI, se você está profissionalizando o seu trabalho, nesse sentido você vai ver quais são as melhores opções. Mas tem gente que continua fazendo, tem gente que pede para receber na conta de um parente, por exemplo, e aí depois o parente manda esse dinheiro. Mas eu acho que é uma maneira, sim, inteligente, importante de você
se manter relevante, né? Você continua tendo portfólio, você continua desenvolvendo seu currículo. Se você puder fazer isso e não prejudicar os estudos, né? Ter uma boa experiência com isso, eu acho interessante. A Lena comentou assim: o problema é receber em real morando na Europa. Triste. A diferença do câmbio, realmente, Lena, é terrível. Mas melhor um do que zero, né? Não tem 5, vai 1. No sentido que vai te dar mais liberdade, né? Então, você ter liberdade, ter dinheiro, nesse caso, vai te dar liberdade e poder de escolha, né? Às vezes você fala, poxa, é a diferença de você morar num lugar que tenha banheiro dentro de casa do que um lugar que tenha banheiro fora. E isso é um conforto que vou te falar, viu? Eu sei que os estudantes brasileiros, a maioria é muito frugal. Eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa frugal também, tá? Mas tem horas que tem certas coisas que são um investimento. Então, por exemplo, às vezes para você ter um banheiro dentro do teu quarto, né, ou do lado do teu quarto é um investimento. Por exemplo, a Silvia, minha irmã, para quem não sabe, minha irmã está fazendo mestrado na França. Teve uma vez que ela foi ver um apartamento que tinha que subir vários lances de escada, era dentro de um prédio comercial, e era o único apartamento do prédio, e o banheiro era meio que embaixo. Então, imagina você está morando num prédio onde tem gente trabalhando, e aí você precisa tomar um banho à noite, você precisa descer com as suas coisas lá para baixo, tomar banho. Mas assim, se fosse a única opção, mas se você tem pelo menos um dinheiro que você está ganhando, mesmo que seja em real, que você vai converter, pode te ajudar a sair de umas situações meio saia justa. Então, voltando, né? Você trabalhar para você mesma e receber dinheiro é uma possibilidade. A Mirela Gomes perguntou assim: você acha que candidatos com dupla nacionalidade possuem facilidade para conseguir bolsa, por exemplo, na nacionalidade brasileira e europeia? Tem uma das possibilidades que está disponível para quem tem dupla nacionalidade é um empréstimo para a Europa, que é um empréstimo com baixos juros, que é um empréstimo, e os empréstimos podem ser uma das formas, mas tem que tomar muito cuidado para tomar dinheiro, tá? Então, assim, existe um empréstimo que chama Erasmus Plus Master Loan Scheme, ou esquema de empréstimos do Erasmus Plus. Para realmente quem tem nacionalidade europeia, quer fazer um mestrado e você consegue fazer algum tipo de financiamento de até 12 mil euros para mestrado de 1 ano e até 18 mil para mestrado de 2 anos. Então, dá para aliviar na escolha. Mas presta atenção numa coisa, existem programas que são caros assim? Existem. Mas existem também programas, por exemplo, de mestrado na Espanha, que custam 800 euros por ano, Universidade de Sevilha. Existe mestrado na França, na Universidade Pública, que custa 295 euros por ano. Existem uma série de programas, e até para estudantes internacionais esses valores, tá? Então, existem vários tipos de programas de vários preços. Precisa ter atenção também na hora de pesquisar. Mas existe esse formulário, né, que você pode preencher e aplicar para ter esse empréstimo. Existem outras bolsas, por exemplo, da União Europeia, né, de países específicos, e existem, acho que o último que eu já falei, né, bolsas de países, eu acho que o último que eu vou falar, só para a gente finalizar, é o empréstimo, né? Existem, por exemplo, algumas possibilidades de empréstimo para pagar parte dos estudos nos Estados Unidos por meio de um empréstimo da OAS, Organização dos Estados Americanos. Existem empréstimos de bancos privados, tá? Esses são os últimos que eu recomendo, você tomar empréstimo de um banco privado. Você precisa ter um pouco de cuidado, mas eu tenho um professor que fala que tomar dívida é uma forma de você alavancar o seu capital, né? Ele falava isso na pós de gestão de marketing, mas do ponto de vista financeiro, né? De alavancar seus projetos. Se você imagina que depois você possa
ganhar mais, beleza. Mas tem que avaliar, né? Ah, e tem mais duas coisas que eu queria falar, que é o seguinte. Uma é, você também pode ser financiado pela empresa em que você trabalha aqui no Brasil, e a outra é que você pode encontrar, principalmente se você vai para a área de gestão, business, alguns trabalhos que você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na França, esse é um contrato em alternância que você pode fazer a partir do segundo semestre, segundo ano, desculpa. Mas já vi também, por exemplo, alguns mestrados na Alemanha, que você faz um tipo de contrato de aprendizagem enquanto você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então, gente, as possibilidades são várias. Você tem que explorar se para o seu perfil, se para você, quais são os melhores recursos financeiros para você compor ali uma espécie de uma carteira, e aí você saber da onde que você vai tirar o dinheiro, né, para poder realizar o seu sonho. Importante também que você tem que saber quanto custa esse sonho. E isso é conversa para uma outra live, tá? Hoje ficou, né, mais longa do que eu estava tentando fazer, mas é muito importante. É importante assistir, reassistir. E se vocês gostaram, né, me mandam um inbox lá no Instagram com o feedback dessa live, porque é sempre importante para mim saber o que eu estou acertando, o que eu preciso dar mais informações, o que eu preciso dar menos. Se vocês já sabiam, se é novidade. Então, eu espero um feedback de vocês. E por hoje é só.